Salve, salve, amigos da Escola de Diplomacia Periférica! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, o tema de hoje: povos indígenas. Olha que bacana. Bem, aviso aos navegantes que a série Diplomacia Pública não se refere necessariamente à opinião do governo brasileiro. A série Diplomacia Pública trabalha com temas nacionais, mas que muitas vezes não converge com a opinião do Estado brasileiro. Então, se você está estudando para o concurso de admissão à carreira de diplomata, fica aí o aviso que aqui é um debate democrático sobre grandes temas nacionais. Tema de hoje: povos indígenas, sempre naturalmente baseado no nosso texto constitucional, o nosso pacto civilizatório. Muito bem, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Onde você estava em 1988? 1988, aproximadamente um pouco mais aí de 30 anos, promulgávamos este pacto civilizatório. E esse pacto civilizatório implica reconhecimento de alguns direitos. Bem, se nós concordarmos que os povos indígenas também são nacionais, precisamos concordar que todos os direitos previstos no texto constitucional também são devidos aos povos indígenas. Agora veja, se você conversa, por exemplo, com alguns ativistas que trabalham mais especificamente com a proteção e a promoção dos povos indígenas, eu particularmente já ouvi isso diversas vezes, e se você perguntar a cada um deles, ou melhor, não são todos, é verdade, mas se você perguntar quais são os direitos constitucionais dos povos indígenas, muitos deles vão fazer uma referência estrita ao artigo 231 da Constituição Federal. E com razão, com razão. O artigo 231 e o artigo 232 da Constituição Federal fazem menção explícita aos direitos dos povos indígenas. Porém, é importante a gente reconhecer os povos indígenas como nacionais. E sendo nacionais, vamos convir que todos os direitos aqui assegurados pela Constituição Federal também são direitos dos povos indígenas. Nesse sentido, eu faria referência, por exemplo, como o direito dos povos indígenas, bem, ao artigo 5º da Constituição. Olha só o que diz o caput do artigo 5º. Me permita pôr o óculos. Todos, então, povos indígenas inclusos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhes aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos conjugar o artigo 5º ao artigo 231 e 232 da Constituição, e aí a gente tem uma noção de que são esses direitos dos povos indígenas? Bem, segundo o texto constitucional. Vamos lá, artigo 231. Se você tiver o texto constitucional fácil aí, queria te convidar para lê-lo comigo. É um artigo razoavelmente longo, porque tem 7 parágrafos super importantes. Então eu vou pedir licença para ler esse artigo com você, e aí a gente vai fazer um breve comentário sobre em que pé estamos atualmente em relação ao texto constitucional. Tudo bem? Se não, vejamos. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescritíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvados relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou às ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafos 3º e 4º. Me permita ler o artigo 232? É o caput. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Muito bem. César 2019, como estão os direitos dos povos indígenas? Claro, se você acompanha este canal, deve imaginar que a gente tem acompanhado o texto constitucional e tem visto o quanto o texto constitucional está distanciado do Brasil real. Mas antes de fazer uma reflexão a respeito do que nós precisamos fazer para chegar lá, eu queria fazer um convite a vocês para a gente refletir aqui sobre o lugar do índio nessa República Federativa do Brasil. Primeiro, eu queria dizer que índio nem é um termo muito adequado para tratar com os povos indígenas. Porque nós estamos falando, afinal de contas, de mais de 300 povos indígenas, quase 300 línguas indígenas. E a Constituição mesmo lhes assegura não apenas as terras, mas o seu direito à organização social, as suas línguas, as suas crenças, as suas tradições, a demarcação das terras indígenas, uma vez que em muitas das culturas indígenas a terra é elemento essencial da preservação da sua cultura. E graças ao texto constitucional, o Estado brasileiro deve reconhecer a organização social desses povos. Bem, nesse sentido, eu queria fazer referência a um tratado internacional que eu compreendo ser fundamental para refletir sobre o lugar dos povos indígenas na República Federativa do Brasil. Eu estou me referindo à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A Convenção 169, inclusive, já foi incorporada ao nosso direito pátrio em 2004. Inclusive, sugiro que você dê uma googada aí. Eu estou me referindo ao Decreto Presidencial 5055, Decreto Presidencial 5055 de 2004, que internaliza a Convenção 69 da OIT. E lá no seu artigo 8º, a Convenção 69 da OIT diz que os povos indígenas têm direito à consulta, uma consulta prévia, livre e informada sobre temas que afetam os povos indígenas.
E quando a gente diz que os povos indígenas têm direito a essa consulta, é reconhecer também que essa consulta não é uma consulta apenas informativa. É uma consulta prévia, livre e informada. Então, quando você anda por aí e olha, por exemplo, projetos de usinas hidrelétricas, projetos mega. Eu ia dizer que são projetos de mega relevância, mas não é exatamente isso. Mas são megas projetos por conta do seu vulto econômico. Quando você olha para grandes projetos dessa natureza que impactam terras indígenas, o texto constitucional exige que nós consultemos esses povos de forma prévia, livre e informada. Muito bem. Então, César, você está querendo dizer que os povos indígenas têm direito a serem, não temas da República Federativa do Brasil, mas eles também têm reconhecidamente o direito de serem consultados. Sim, é um dever do Estado Nacional consultar os povos indígenas. E aí a gente já pode perceber que o lugar dos povos indígenas não é como beneficiário de uma política pública. Não é esse o lugar que o direito constitucional, ou melhor, a nossa Constituição Federal, reserva aos povos indígenas. O lugar dos povos indígenas, segundo esse texto constitucional, a não ser que esse texto não vale. Aí a gente pode conversar sobre outras coisas, sobre outras reflexões. Mas se esse texto vale, o lugar dos povos indígenas aqui está em todo o texto constitucional. De forma que os povos indígenas são protagonistas da sua história. Os povos indígenas, quando devem ser consultados de forma prévia, livre e informada, como diz a Convenção da OIT, significa reconhecer que eles não são beneficiários de uma política pública aqui ou acolá. Eles são sujeitos de direito e sujeitos de direito protagonistas. Muito bem, se nós concordarmos com essa capacidade jurídica dos povos indígenas, porque é o que diz o artigo 231 da Constituição Federal, nós vamos concordar que, por exemplo, num tema de diplomacia pública, os povos indígenas têm direito a vez, voz e voto nos destinos da própria República Federativa do Brasil. Ou eles não têm a sua organização social reconhecida, ou seus direitos, ou seus costumes, as suas línguas, as suas tradições, os seus usos não são parte da República Federativa do Brasil. É bom lembrar que entre os princípios das relações internacionais, ou melhor, que regem as relações internacionais da nossa República, encontra-se o princípio da autodeterminação dos povos. É claro, os povos indígenas são nacionais e, nesse sentido, eles devem ser incorporados, inclusive em relação à nossa política externa. Sim, onde estão os povos indígenas na política externa da República Federativa do Brasil? Ou esse texto não vale? Muito bem, o governo federal atribuiu à Fundação Nacional do Índio, que tem um nome que também não reflete muito bem o texto constitucional, né? Afinal de contas, são povos indígenas, inclusive já se sabe de projetos de lei com o objetivo de mudar o nome, né, de FUNAI, para lidar, em vez de com os índios, lidar com um termo mais adequado, que é povos indígenas. Mas onde estão os índios dentro dessa estrutura administrativa? Eles são beneficiários de política pública ou eles são sujeitos da política pública? E aí, dentre essas políticas públicas, a política externa da República Federativa do Brasil. Quando eu vejo o Brasil participar de organismos internacionais para defender os interesses dos povos indígenas, não participar ali de um conselho onde os povos indígenas é o próprio tema, o próprio beneficiário. Não. Eu estou falando, por exemplo, quando o Brasil vai negociar na OMC, quando o Brasil vai à Organização Mundial da Saúde, quando o Brasil vai à Assembleia Geral da ONU, quando o Brasil vai aos BRICS, quando o Brasil vai ao IBAS, quando o Brasil vai ao FMI. Onde estão os povos indígenas?
Onde estão as consultas prévia, livre e informada? Porque essas negociações internacionais impactam diretamente o interesse dos povos indígenas assegurados pelo artigo 231 da Constituição Federal. Nesse sentido, o meu apelo é para que o Ministério das Relações Exteriores reconheça os direitos dos povos indígenas na construção da política externa do Brasil. É isso, um grande abraço.